Bom dia, tudo bem? Estamos aqui no dia 3 de Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, Por que Estou na Terra? Hoje a gente tá no capítulo 3, né? E a gente vai falar, o tema de hoje é o que dirige a sua vida? E a passagem que ele deixou aqui pra gente refletir logo de primeira é: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. E uma frase aqui do Thomas Carlyle: o homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. E aqui ele já começa com esse questionamento, né? Qual é a força motriz que dirige a nossa vida? O que você está deixando como ser o ato, né, em si que está dirigindo a sua vida? E ele dá aqui 5 itens mais comuns, problemas mais comuns que as pessoas deixam que governem a sua vida. E o primeiro é que muitos são dirigidos pela culpa, pelo remorso de ter feito ou de ter deixado de ter feito algo no passado e fica remoendo aquilo, aquela culpa, e não se arrepende, não se entrega verdadeiramente, né? E aqui tem uma frase que eu grifei, né? Que essas pessoas se permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem-se a si mesmo, sabotando o próprio sucesso. E a gente sabe que Deus é especialista em dar novos começos para a vida das pessoas. Ele tornou Moisés, né, que foi um assassino que matou lá os egípcios, né, em um governador ali de todo o povo. No deserto. Ele tornou também Gideão, que era um covarde, em um corajoso herói. Então Deus é aquele que é o especialista em promover recomeços. Então, se você está sendo dirigido pela culpa, entregue a Deus e creia que Ele pode dar um recomeço à sua vida. E o segundo caminho, né? Muitas pessoas são dirigidas pela raiva e pelo ressentimento. É aquela famosa falta do perdão. Alguém pode ter feito algo a você lá atrás e você tá remoendo aquilo e aquilo tá dirigindo sua vida, sabe? Aquilo tá deixando você com cada vez mais raiva, cada vez mais ressentida. E sabe qual é o pior? A pessoa que te ofendeu no passado, ela nem lembra disso. Ela nem sequer se dá conta de que isso aconteceu muitas das vezes. E só você que está sendo prejudicado com isso, e você tá dando ainda mais poder para aquela pessoa, porque mesmo tendo passado tempos e tempos sobre aquela pessoa nem mais lembrar disso, você tá dando o poder dela estar cada vez mais dominando a sua vida, porque você está ligado a esse sentimento de ressentimento e de raiva. E é o que eu falei, né? O ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que o ofendeu. E aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. Né? Se você não liberar o perdão, somente você ficará sofrendo dia após dia, somente você ficará carregando essa dor. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas ou de expectativas fantasiosas, de um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. O medo impede da gente arriscar, da gente fazer coisas diferentes, da gente cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida, por muitas das vezes de ter medo do novo, o medo de se arriscar, o medo de fazer algo diferente, e ele acaba muitas das vezes dirigindo a nossa vida e nos afastando do propósito que Deus tem para nossas vidas. A outra aqui, muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo da vida das pessoas. Essas pessoas, elas são governadas pelo desejo de ter mais, de ter isso, de ter aquilo, de ter uma casa, de ter um carro. E é o que eu falo, o desejo de ter as coisas boas, de ter uma vida próspera e abundante não é errado. O errado é quando o seu
valor, a sua vida é dirigida somente por aquilo. Você só deseja, você só tá correndo atrás daquilo, dos bens materiais, e tá se esquecendo do reino, tá se esquecendo do seu propósito, tá te afastando do direcionamento que Deus tem para sua vida. Não é errado correr atrás de ter uma vida em abundância, a menos que ela te afaste. E ela não te afaste, na verdade, dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. Essa parte aqui é muito forte porque essas pessoas que são dirigidas pelo materialismo, além de se afastar do reino, do propósito de Deus para a nossa vida, né, de toda essa questão espiritual, elas muitas das vezes acabam se afastando dos seus, sabe, da sua própria família, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, porque elas estão sempre em busca do querer ter, e esquece do ser um pai, do ser um esposo, de ser um filho amado de Deus, de ser servo, e tá sempre correndo atrás somente do ter. Muitos são dirigidos ainda pela aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias controlem a sua vida. E ser controlado pela opinião dos outros é a forma mais segura de jamais atingir os propósitos de Deus para sua vida. Essa parte aqui fala muito da falta de identidade. Eu acho que de todas essas coisas que podem dirigir a nossa vida, a que eu mais passei foi essa questão da aprovação. Por muito tempo eu quis ser algo que os outros gostassem, algo que os outros olhassem e tivessem como referência, principalmente na questão de estudos. Eu sempre quis ser a referência da sala, enfim. Eu sempre buscava em várias áreas da minha vida a necessidade da aprovação. E quando ela às vezes não vinha, eu me frustrava. E isso só mostra o quanto que eu não tinha minha identidade firmada, sabe? Os meus propósitos, os meus valores firmados. Essa questão da necessidade de aprovação, muitas das vezes ela pode nos tirar não só dos propósitos de Deus para nossa vida, mas do nosso próprio eu, sabe? A gente busca tanto a aprovação do outro que a gente acaba se desviando de quem a gente é, só para agradar ao próximo. A gente acaba se perdendo de nós mesmos para agradar o próximo. Isso só mostra a falta de identidade que a gente tem de Deus e a falta do nosso propósito claro sobre qual é o objetivo que a gente tem que seguir e o que a gente tem que fazer para nos aproximar desse objetivo e não para nos aproximar de agradar outras pessoas, entende? E aqui ele vem e fala, né? Sem um propósito a vida é banal, mesquinha e inútil. E ele dá 5 grandes vantagens em viver uma vida com propósito. Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Quando você está vivendo uma vida sem um objetivo claro, você não tem um caminho a seguir, você não tem direções a se tomar, você não sabe para onde você está indo. E por muitas das vezes a vida parece vazia, porque você vive, na verdade sobrevive dia após dia, sem um objetivo claro, sem um lugar a se chegar, sem uma meta a ser alcançada, né? Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Ela define o que você faz e o que você não faz. Tudo aquilo que vai te afastar do propósito que Deus tem para sua vida, você simplesmente não vai fazer. E tudo aquilo que vai te aproximar desse propósito, você faz. Você conhecer o seu propósito simplifica muito o seu caminho, a sua direção. E aqui ele botou uma frase, né? É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Às vezes o nosso dia está tão ocupado, cheio de tantas coisas, mas nenhuma delas, né, é voltada para o propósito de Deus nas nossas vidas, né? E a gente ter isso claro, nosso propósito simplifica totalmente nosso cronograma. O que a gente vai fazer que nos aproxima desse propósito e o que a gente vai fazer o que a gente não vai fazer, né, que no caso nos distancia. E aqui, completando, né, conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridade, é justamente isso.
você vai concentrar suas energias, o seu tempo hábil unicamente nisto, esquecer o que passou e avançar para o que está à minha frente, priorizando tudo aquilo que me faz chegar cada vez mais próximo do meu alvo. E conhecer seu propósito traz motivação. O propósito produz entusiasmo. Ele deu um exemplo aqui que normalmente o trabalho sem sentido que nos esgota, consome a nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. Às vezes a gente fica, nossa, eu vou ter que acordar agora, segundas de manhã para ir trabalhar. Esse sentimento, né, de falta de paixão, de falta de entusiasmo pelo seu trabalho ou por qualquer área da sua vida, ela é provocada por falta de propósito mesmo com aquilo, né? Se você não vê propósito naquilo, essa paixão vai se esvaindo, esse entusiasmo vai se esvaindo. Mas se você sabe que você tem um propósito ali e que aquilo vai te aproximar cada vez mais e mais do seu alvo, você vai mais entusiasmado para executar aquilo. E conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muitas pessoas correm atrás aqui na Terra de deixar um legado, mas esquecem que após a nossa morte, muitas das vezes esse legado é esquecido, todas as cerimônias que foram feitas para nos engrandecer é esquecidas, é deixada de lado. Ele dá um exemplo aqui de um tenista, né, que ele tinha o objetivo claro da faculdade dele de ganhar a Copa Olimpíadas de tênis por aquela escola. E ele se formou, ganhou, o troféu foi para aquele hall lindo, fizeram homenagem e tudo mais. E passado alguns anos, ele recebeu o troféu pelo correio porque já estavam jogando no lixo. Porque outras pessoas já tinham batido aquele recorde, outras pessoas já eram mais... me fugiu a palavra. Já eram mais homenageadas naquela época porque elas já estavam mais em alta do que ele que já passou. Então esse anseio que a gente tem por construir um legado terreno não pode se sobrepor ao legado que a gente tem que construir eterno, na busca pelo que é eterno. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Então a gente tem que ter claro o nosso propósito, porque como a gente viu aqui, são 5 fatores que fazem com que a nossa vida seja mais plena quando a gente tem um propósito. E a intenção desse livro é justamente chegar ao final você entender o seu propósito. E ele fala aqui que quando a gente chegar lá diante de Deus, né, ele fará uma auditoria da nossa vida e serão feitas 2 perguntas, né? O que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Se você acreditou nele, que ele era o único seu único salvador, se você creu na palavra que ele deixou, se você seguiu o que ele deixou, né? E a segunda, o que você faz com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamento e recursos, enfim, tudo que você fez com o que Deus deu a você. Ele nos deu a vida, ele nos deu os talentos, as dádivas, as oportunidades e o que a gente tem feito com isso. Então a gente tem que refletir nessas 2 perguntas, e ele fala que até o final desse livro a gente vai ter a resposta para essas perguntas. E o tema para a reflexão de hoje: viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo do dia: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E a pergunta para a gente meditar nesse dia: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que dirija? Um teste que eu já fiz, né, e ele clareia pra gente, porque às vezes a gente não consegue ter uma visão clara sobre nós mesmos, né? Você pode pegar essa pergunta aqui, ó, na opinião da minha família e dos meus amigos, o que dirige a minha vida? Você pode pegar umas 3, 4 pessoas, assim,
que são mais próximas a você e perguntar para ela, falar assim, olha, eu tô fazendo uma pesquisa, um estudo, enfim, tô tentando definir propósitos para minha vida, e o que você acha que dirige a minha vida? E muitas das vezes você vai se surpreender com a resposta dessas pessoas. O que você mostra com as suas ações que dirige a sua vida? Faça isso, faça esse teste e depois me conta. E aí você vai entender se o que você demonstra para as pessoas que está dirigindo a sua vida é o que realmente você quer que dirija. Então, vamos refletir nessas perguntas, vamos viver com um propósito, crendo que ele é o caminho para a nossa paz. E eu espero que você entenda tudo isso, tá? Como é importante a gente ter esse direcionamento sobre o nosso propósito, como ele abre, né, a nossa visão para toda a vida em si. E reflita nisso e te espero aqui amanhã para o nosso próximo capítulo 4, tá? Até amanhã e tenha um dia abençoado por Deus.